Você mais uma vez aí do Facebook, estamos aqui tentando sistematizar a pergunta que é assunto do nosso estudo de hoje. A doutrina da Igreja Católica prega sobre a segunda vinda de Cristo? E se ela prega, por que muitos padres, ou a grande maioria, não falam sobre isso? E terceiro argumento, o primeiro argumento é que sim, a Igreja prega sim. A Bíblia fala disso. E se nós somos católicos e seguimos a Bíblia prega e fala sobre isso. O segundo argumento foi a tradição da Igreja. E aqui eu não falo, repito, de tradicionalismo popular, mas eu falo da transmissão da fé, da mensagem cristã, que foi repassada por entre as gerações. E nesse segundo aspecto a gente provou que a tradição da Igreja Católica prega sobre a segunda vinda de Cristo. Inclusive, eu li aqui um dos santos, que foi chamado Santo Escatológico, que falou sobre a segunda vinda de Cristo em toda a sua história, em toda a sua vida missionária. Ele era sacerdote e tal. E eu citei também outros santos que durante a história da igreja pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. Nesse vídeo, o terceiro argumento é o seguinte: o magistério, a teologia da Igreja Católica fala e prega e doutrina e ensina sobre a segunda vinda de Cristo. E eu vou citar, como eu fiz no vídeo anterior, o Catecismo da Igreja Católica. E aí foram 3 parágrafos. O parágrafo 673, eu parei no parágrafo 675. E agora eu vou para o parágrafo 677. Eu vou só reler o parágrafo 675 para você pegar o fio da meada. Antes do advento de Cristo, ou seja, antes de o Senhor Jesus voltar, diz a igreja deve passar por uma provação final, ou seja, a grande tribulação, que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias que veio na carne. Ou seja, a igreja está falando que antes de o Senhor Jesus voltar, documento da igreja, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 675. Você pode pegar lá e conferir e reler. Antes de o Senhor Jesus voltar, primeiro a igreja vai passar por uma grande tribulação, uma perseguição final, que vai abalar a fé de muitos crentes, muitos seguidores de Jesus. E a igreja continua que essa perseguição que acompanha a caminhada da igreja aqui nesta terra vai fazer surgir o mistério da iniquidade. A grande tribulação vai trazer para a terra o reino do anticristo, o mistério da iniquidade na sua plenitude. E isto vai fazer com que aconteça uma grande apostasia da verdade. Ou seja, o inverso da palavra vai ser pregado e vai ser vivido. E muitos irão renegar a Jesus e a sua doutrina para acolherem doutrinas novas, falsas doutrinas, ensinamentos, teorias novas para a sua própria fé. E isso vai trazer o quê? Um pseudo-messianismo. Ou seja, o anticristo vai sentar no trono da igreja, vai se delegar, vai se autoafirmar como Messias. Muitos irão crer nisso e a partir daí ele vai trazer uma certa resolução de problemas. Aqui tem o período da grande tribulação, são 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, são 7 anos ao todo. Então, no primeiro momento, ele vai trazer a aparente resolução dos problemas da humanidade, e depois ele vai trazer realmente a perseguição final e a batalha final. Então, veja que a própria igreja fala sobre isso. No parágrafo 677, ele fala assim: o catecismo da igreja: a igreja só entrará na glória do reino, ou seja, no céu, no retorno a Nova Jerusalém, por meio desta derradeira Páscoa, sofrimento, derramar sangue, perseguição, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Então a igreja católica não é a igreja da ressurreição apenas, é a igreja da morte e da ressurreição, crucificação, morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da igreja, segundo um processo ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa descer do céu. Olha que maravilha!
A igreja está pregando que tudo isso vai acontecer, mas o Senhor voltará para pôr fim nesse sofrimento e a igreja vai descer do céu triunfante e vitoriosa. Olha que maravilha! O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Ou seja, Jesus vai voltar e acontecerá o julgamento final de todos os homens, onde as suas vidas serão apresentadas a Deus e ele vai determinar céu ou inferno. Um dos dois vai ser o nosso último e definitivo destino. Além do catecismo da Igreja Católica, né, a gente pode analisar, por exemplo, o nosso credo. No credo, se você rezar o credo, ali são as verdades da Igreja Católica apresentadas. Ou seja, a nossa fé é esta. E aí nós temos 12 artigos, nós temos 12 pontos. E nesses pontos fala que Jesus vai voltar. Né? Fala do céu, fala do retorno de Cristo, ele vai voltar. Outro argumento seria o Pai Nosso. Ele fala do reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o vosso reino. Então, o Pai Nosso, que é outro documento teológico, está na Sagrada Escritura, mas é um documento teológico, fala sobre o retorno de Cristo. Um outro documento, outra prova seria o quê? O documento de Aparecida e o documento do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Se você ler esses dois documentos, você vai ver que a igreja está dizendo que nós temos que ser missionários. Nós temos que anunciar o Evangelho porque muitas pessoas estão se perdendo. Ora, a igreja nada mais está fazendo do que aquilo que Jesus pediu, ir pelo mundo inteiro e pregai a minha palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E aqui no documento de Aparecida, no parágrafo 14, na parte B, ele fala assim, ó: aqui está o desafio fundamental que enfrentamos na atualidade a igreja. Mostrar a capacidade da igreja para promover e formar discípulos e missionários que respondam à vocação recebida e comuniquem por toda parte, transbordando de gratidão e de alegria o dom do encontro com Jesus Cristo. Ou seja, a igreja está falando que nós temos que pregar para toda a humanidade o encontro pessoal com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou lendo o documento de Aparecida, não é Bíblia não. Ou seja, a doutrina da Igreja Católica prega sobre a segunda vinda de Cristo. Se a igreja fala que nós temos que ter um encontro pessoal com Jesus, é porque ela está pregando a salvação e a conversão em Cristo. E aí a igreja continua: não temos outro tesouro a não ser este. Ou seja, o nosso maior tesouro não é a estrutura física da igreja, não é o dízimo, não é a roupa, não são os bens materiais que eu vou ter que ter, como muitos líderes têm. A maior alegria, o maior tesouro da igreja é anunciar a vida nova em Jesus Cristo e fazer com que as pessoas o aceitem como Senhor e Salvador, ou seja, levar a salvação. Esse é o maior tesouro da igreja. E o documento de Aparecida continua: não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade. Que não é rifa, não é bingo, não é lado financeiro, não é dízimo. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade a não ser a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistência. E ainda o documento diz: este é o melhor serviço. Entendeu? Este é o melhor serviço. Ou seja, levar Jesus para as pessoas, o seu serviço. Era como se o documento estivesse falando: é o teu serviço que a igreja deve oferecer às pessoas e às nações. E é tão maravilhoso porque todo documento, quando você lê, fala sobre isso. No parágrafo 29, lá no finalzinho, ele fala assim, ó: conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. O documento Alegria do Evangelho, do Papa Francisco, vai falar justamente isso também, que muitas vezes nós temos tristeza, temos vergonha, ficamos recuados no anúncio do Evangelho, e a nossa alegria deve ser anunciar o Evangelho. É um tapa na cara de muitos líderes clericais e muitos leigos que ficam parados, né,
diante da missão que nos espera de anunciar Jesus. Então a gente volta depois, né, tá bom? Com a conclusão, tentativa de conclusão ainda dessa pergunta e desse estudo. Graça e paz, e que Deus te abençoe poderosamente.